Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Customer Lovers, o podcast mais amado do Brasil, onde exploramos o fascinante mundo da experiência do cliente. Eu sou Leonardo Pallotta, CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada em CX do Brasil, e hoje vamos mergulhar em temas essenciais que moldam o sucesso das empresas na era da economia recorrente. Preparem-se para insights valiosos sobre retenção do cliente, estratégias de sucesso e como construir conexões significativas com o seu público. Então, junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e transformação. Aí vem a fala do Zapata e eu entro com essa outra parte aqui. E eu sou o Zapata, fundador da Kentricus, que é uma consultoria especializada em CX. Estamos começando agora mais um episódio do podcast Customer Lovers. Murilo, seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers. E para a gente começar, você poderia contar um pouco da sua experiência profissional com os nossos ouvintes? Fala, Léo, tudo bem? E aí, pessoal, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu sou publicitário de formação, tenho mais de 20 anos aí de experiência nesse segmento, né? Comecei a trabalhar com Customer Success ali por volta de 2016, e de lá para cá foi uma jornada bastante interessante, assim. Trabalhei em diversas empresas aí, né, como Contabilizei, McAfee, IntelliPost. Hoje eu sou Head de Customer Care na Intelia. E o meu trabalho sempre teve muito pautado em estruturar áreas, processos, indicadores, né, e formar times de alta performance, né? Então essa tem sido a minha especialidade no momento aí, e espero que eu consiga agregar um conteúdo aí para os nossos ouvintes. Excelente, Murilo, seja muito bem-vindo. Mas vamos lá, né? Vamos falar um pouco de CS, vamos explorar um pouco desse universo. Sabemos da importância de retenção do cliente no modelo de negócios da economia recorrente. Um tema super importante que faz parte desse universo de CS. Poderia explicar um pouco como as estratégias de retenção impactam diretamente o sucesso de uma empresa? Claro, Léo, todo cliente que busca por uma solução, ele tem um problema para resolver, seja profissionalizar a gestão dele, seja aprimorar, seja reduzir custos, seja ter uma visão mais clara, enfim, dos entregáveis por parte do time. E aqui eu estou falando de, por exemplo, CRM, software de gestão financeira, software de gestão logística e por aí vai. Reter faz parte de entender o motivo do porquê o cliente contratou a tua solução. Então você precisa garantir que ele veja valor na tua entrega para que a parceria perdure, né? Para que ele realmente continue ali sendo teu cliente e usando a tua solução. Se isso funciona bem, se você tem bem combinado com ele, né, quais são as expectativas e como você vai comprovar esse valor, a retenção é feita de maneira automática. Costumo brincar que é como um investimento, né? Quando você aplica lá qualquer valor lá em um ativo que te traz um resultado interessante, a tendência é que você vai investindo cada vez mais, né? Nessa parceria que funciona mais ou menos da mesma forma. Agora, se você tem algum tipo de ruído nesse processo, né? Seja uma falta de alinhamento de expectativa, seja uma implantação que ficou pendente, uma integração que deveria ter acontecido e não aconteceu, ou qualquer tipo de problema com relação ao uso e adoção da ferramenta no dia a dia, aí você precisa entrar aí com os processos de retenção. Você precisa realinhar todo o projeto, porque isso pode comprometer o futuro da parceria. Por mais que o teu software seja uma Ferrari, né? Se o cliente não souber utilizar, não estiver vendo valor na ferramenta, é como se você não tivesse carteira de motorista, né? Você não pode pilotar ou você não sabe pilotar e ver todo o valor que a ferramenta pode te entregar. Então, retenção está ligado diretamente com o cliente enxergar sucesso frente à expectativa que ele tinha com relação à contratação aí da tua solução. Murilo, em sua experiência, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao implementar estratégias de retenção? E como é que a gente consegue superar isso? Eu acho que um dos grandes desafios é ter processos maduros, né, para que você consiga executar em escala, implantação, enfim, né, realmente consiga ter uma esteira ali para conectar o cliente, né, desde a etapa comercial até o go live do projeto, e principalmente está muito conectado com o que esse cliente espera, né, de performance, de entrega da tua ferramenta, porque isso também vai te possibilitar comprovar valor. Uma coisa é, quando o cliente está negociando lá com o comercial e eles perguntam, né, o porquê que o cliente está contratando a ferramenta, qual é a expectativa, né, frente à entrega, você vai ter uma resposta diferente para cada cliente se você deixar essa resposta aberta. E aí você vai ter que ter diversas formas de comprovar valor. Isso dificulta muito a padronização. Agora, se você fecha a pergunta, se você muda o prisma, né, e você coloca para o cliente ali quais são as dores que você resolve, o que a solução faz efetivamente, né,
e aquilo casa com o problema que o cliente está visando resolver, isso dá um match muito mais simples, porque você consegue comprovar valor de maneira escalável. Percebe a diferença disso, Léo? Então isso é muito importante. E isso aí vai ajudar nessa padronização, né, de resultado, inclusive ganhar escalabilidade na hora de disponibilizar esse tipo de relatório, de fazer uma reunião executiva aí com um diretor ou um C-level da empresa. Se você tiver uma solução muito personalizada, aí você precisa realmente combinar com o cliente como você vai mensurar os resultados e comprovar. Então veja que a gente tem aqui um grande desafio, que é ter um alinhamento de expectativa, ter uma comunicação efetiva e ter governança para que você tenha essa troca de informação entre áreas com o cliente e todo mundo fique na mesma página, né? Porque muitas vezes você está tratando com times diversos e você precisa comprovar valor para todo mundo. Então, é muito importante estar alinhado nesse aspecto para que não tenha ruído e todo mundo realmente enxergue o valor que a ferramenta consegue gerar. Agora, provar valor para todo mundo significa todos os seus clientes, né? Não só os seus clientes, né? Também seus stakeholders, mas principalmente seus clientes. E quando a gente fala dos clientes, um dos temas mais importantes de sucesso do cliente é a segmentação de carteira deles. Como essa prática pode influenciar a abordagem do CS e quais critérios você considera muito mais relevante para essa segmentação? Bom, Léo, acho que a primeira máxima aqui é o seguinte, né? A tua base de clientes sempre vai ser infinitamente maior do que o time de CS que você tem para atendê-los. Então, aqui você realmente precisa, de alguma maneira, definir um tipo de segmentação para que você consiga prestar um atendimento de qualidade para todos os clientes, mas obviamente que você vai ter que priorizar a forma como você vai fazer isso. Você tem clientes aí que vão ter atendimento 1 para 1, que vão ter um gestor de conta, né, que vai acompanhar esse cliente aí durante toda a jornada, vai se tornar um especialista no negócio do cliente, né, e ajudá-lo a impulsionar esse negócio através da tua solução. E você vai ter também grupo de clientes que você vai trabalhar de uma maneira mais escalável, compartilhando conteúdo, fazendo treinamentos coletivos, através de regra de conteúdo, por fase que o cliente tem, por maturidade tecnológica. Então, tem uma série de fatores que são necessários levar em consideração na hora que você estiver segmentando a tua base. Isso também vai depender muito da complexidade da tua solução e do impacto que ela tem no negócio do cliente. Quanto mais impacto tua solução gerar no negócio do cliente, por exemplo, sei lá, eu travo a operação do cliente se der algum tipo de problema na minha solução, você vai ter que acompanhar esse cliente muito mais de perto, né? Operacionalmente falando e estrategicamente falando também. E uma peculiaridade que você precisa considerar aí na hora também de segmentar é clientes maiores geralmente são mais exigentes. Em função disso, geralmente uma das segmentações mais utilizadas é a segmentação por MRR ou por tier. Você coloca lá os clientes tier 1 acima de X mil de receita, né? De faturamento, de MRR. Tier 2 entre X e Y, né? E assim você vai alocando ali. E aqui, geralmente, rola um pareto, assim, né? Geralmente, 80% da receita das empresas está contido ali em 20% dos clientes. Então, essa é uma possível segmentação. Dá para trabalhar também por potencial de expansão, por segmento, por modelo de uso, por maturidade tecnológica e por aí vai, né? Então, cada negócio tem uma peculiaridade que vai permitir trabalhar com uma segmentação diferenciada. E o que muda dessa segmentação? Primeiro, né, a dedicação que esse gestor de conta vai ter com relação àquele cliente, e também o volume de touch que a gente tem, né? Um cliente high touch, por exemplo, que é um cliente tier 1, né? Um cliente com alto MRR, possivelmente ali o gestor de conta vai falar diariamente com esse cliente. Ele tem uma necessidade de estar constantemente em contato. Um cliente middle, um cliente um pouco menor, talvez a cada 15 dias um contato já resolva, e acompanhamento diário através de indicadores de uso, abertura de ticket de suporte, saúde financeira e outros indicadores que nos mostrem se essa operação está correndo bem e se o cliente continua adotando o uso no dia a dia. Clientes menores, que vão entrar dentro de uma segmentação Smart ou Tech Touch, geralmente a gente acompanha por indicadores e aí a gente trabalha algum tipo de régua para que a gente vá atendendo esses clientes e compartilhando boas práticas e coisas do gênero de uma maneira one-to-many. Porque ali tem uma receita, geralmente esse grupo de clientes é grande, mas é uma receita que não justifica ter um time alocado para atender, né, aquela base de clientes. Então, volto a dizer, depende muito do negócio do cliente, né? Tem vários tipos de segmentação, mas é muito importante você entender o que cabe melhor no teu negócio, até mesmo pela complexidade de cada solução. Murilo, agora vamos falar sobre a diferença entre os perfis de clientes High Touch, Smart Touch e Tech Touch. Como é que você identifica e atende às necessidades específicas de cada um desses três grupos? Boa pergunta, Zapata. A gente até começou a falar sobre isso ali na pergunta anterior, e o que a gente precisa entender é, a gente precisa ter uma cobertura adequada
para conversar com todos os clientes. Partindo desse pressuposto, você vai precisar segmentar os seus clientes de alguma forma para que você aloque o tempo do time, né? O recurso, as pessoas, enfim. E aí, entender a necessidade do cliente e cruzar isso com os fatores de segmentação, ali como eu coloquei, né? Expansão, modo de uso, etc. e tal, vai te ajudar a entender qual desses grupos você enquadra que tipo de cliente. Geralmente, high touch são clientes que demandam uma atenção especial, né? Praticamente diária, ou por ter operações mais complexas, ou porque um cliente muito grande é exigente. Inclusive, tem modelos de negócio SaaS, onde empresas têm, né, um analista ou qualquer coisa do gênero alocado dentro do cliente, dependendo do tamanho do projeto. Justamente porque essa troca é diária, né? Então, geralmente softwares mais complexos, né? Vou até pegar um exemplo de um software de logística, por exemplo, demanda diariamente trabalho das duas partes, até porque é muito sensível para a operação do cliente. Então, tanto no desenvolvimento de melhorias, quanto na parte de monitoria de uso, né, para garantir que o software está entregando aquilo que precisa, é necessário ter uma ou às vezes até mais pessoas dedicadas. Tem clientes, por exemplo, que demandam uma squad de trabalho. Tem alguém técnico, tem alguém de relacionamento, tem alguém comercial. Então, isso vai depender muito dessa característica do teu produto e vai depender muito também da maturidade dos clientes que você tem na tua base. Já um cliente middle é um cliente que não é tão complexo, mas é um cliente que tem um porte, um potencial, um MRR expressivo, e que você vai conversar com esse cliente aí a cada 10, 15 dias, uma vez por mês, vai depender muito do combinado com o cliente. E aqui também uma coisa que ajuda muito nesse processo é ter indicadores claros de uso e adoção da ferramenta, para você entender se aquele cliente ele realmente, né, é um cliente que está satisfeito, é um cliente que está usando, é um cliente que está tirando, né, proveito da ferramenta no que ela pode oferecer aí no dia a dia. Já clientes menores, clientes Smart ou Tech Touch, a gente adota estratégias mais escaláveis para conversar com esse cliente, né? Não vai ter uma estratégia 1 para 1, né? Geralmente a gente tem indicadores definidos para monitoria desses clientes, tanto para monitoria de operação, né, se tem algum problema lá ou qualquer coisa do gênero, para que a gente possa antecipar esse contato e buscar o cliente antes mesmo dele abrir um tipo de suporte, por exemplo, como indicadores também de uso, né, de consumo de franquia, de acesso à ferramenta, NPS e outros indicadores que nos mostram satisfação. Geralmente clientes desse pool que mostram ali um certo desengajamento, né, ou que estão com os indicadores ali vermelhos, aí tem um time, pode ter, né, eu no caso tenho aqui na minha empresa, que entra em contato proativamente com esses clientes para entender, né, se tem alguma coisa fora de contexto, se o cliente precisa de alguma ajuda, às vezes se trocou quem usa a ferramenta, às vezes aquela pessoa está de férias e o uso caiu, né, que é o sponsor do projeto. Então, eu acho que, apesar de ter toda essa segmentação e isso definir qual vai ser a tua estratégia para alocar pessoas do time e o tempo do time, eu acho que, independente do segmento, né, e de como você vai trabalhar aí com essa clusterização, é muito importante você ter indicadores por trás de tudo isso que te mostrem a hora certa de atuar, principalmente em Tech Touch, que você não vai ter aquele contato 1 para 1 com o cliente. Então, basicamente isso, Zapata. E é uma ótima pergunta, tá? Se precisar aí discorrer um pouco melhor, depois você me avisa e a gente conversa. Ô Murilo, é óbvio que esse tema, né, dessa divisão, né, de High, Smart e Tech, a gente poderia ficar aqui horas falando, né, é um tema que dá muita margem para discussão e para conversas aqui, né? Mas deixa eu entrar com um outro tema, falando de comunicação, né? A comunicação a gente sabe que é fundamental no sucesso das equipes de CS. Quais são as melhores práticas que você recomenda para garantir uma comunicação eficaz com diferentes stakeholders dentro de uma mesma empresa? Sem dúvida, cara. Fundamental a comunicação e, obviamente, que a falta dela é bastante nociva ao futuro do projeto e da parceria. Assim, um dos primeiros passos é você ter muito claro quem são as pessoas envolvidas, né, e o papel e responsabilidade de cada um desses stakeholders, e até mesmo entender qual é o canal mais indicado para falar com esse tipo de pessoa. Tem gente que prefere comunicação via e-mail, tem gente que prefere ligação, tem gente que prefere, né, uma comunicação via mensagem instantânea. Então, acho que isso faz parte, né, de você conhecer teu cliente e saber a melhor forma de entregar valor. Por exemplo, a gente usa uma ferramenta chamada Slack aqui com alguns grupos de clientes que deixa a nossa comunicação muito mais rápida. Inclusive, essas ferramentas possibilitam automações, né, dependendo do que o cliente de palavras-chave ali, a gente consegue abrir um time para suporte naturalmente, a gente consegue encaminhar para o time financeiro. Então, você tem muitos ganhos que você pode também gerar, tanto para o seu cliente quanto para o teu próprio time, a partir do momento em que você identifica, mapeia e adere às ferramentas mais adequadas para que você construa esse processo de comunicação. Possivelmente, né, vocês estão pensando aí também sobre o WhatsApp, né, que é uma das ferramentas que a gente mais usa para se comunicar, e sem dúvida nenhuma ela pode e deve ser usada aqui também,
mas ela precisa ser profissionalizada, né? Precisa ser algum tipo de ferramenta que te permita gestão, porque se você usa o teu WhatsApp pessoal, fica muito difícil mensurar o tempo que você está gastando para atender os seus clientes, o que você está recebendo de demanda. Para um gestor, por exemplo, fica praticamente impossível saber, né, os acionamentos que o time está recebendo. Sem contar essa parte de automação que eu falei, né, que você pode agregar, sei lá, um chatbot ou qualquer coisa que reduza o tempo do atendimento, que melhore a experiência do teu cliente. Às vezes você está numa reunião, teu cliente está te chamando no WhatsApp, se você tem uma automação ali, de repente o cliente consegue resolver por si próprio, né? Ou alguma outra pessoa do time que está disponível consegue puxar aquele cliente ali para prestar um auxílio. Então, assim, comunicação é imprescindível, ter ferramentas para que isso aconteça e para que você tenha gestão também é imprescindível, e com isso, obviamente, aí é muito mais fácil gerar um entendimento, né? Já dizia aí o nosso icônico Chacrinha que quem não se comunica se trumbica, né? E ele estava coberto de razão. Um dos conceitos mais interessantes em Customer Success é o Power Map. Poderia, Murilo, nos dar exemplos práticos de como mapear e utilizar essas relações de poder para melhorar a gestão de contas? Quando chega um novo cliente, né, geralmente o comercial informa quem são os contratantes, quem são os sponsors do projeto. E geralmente a gente tem mais de um. Né? Às vezes é um gerente de área que fez a contratação da ferramenta, mas quem vai conduzir a implantação é o time de TI, é um analista, é um especialista, é um desenvolvedor, é um gerente de projetos. Então você precisa ter muito claro quem é quem, até mesmo, né, fazendo o link com a pergunta anterior ali, para que você estabeleça uma comunicação assertiva. E aí, obviamente, papéis, responsabilidades e o que você reporta para cada um deles. Tem time estratégico, tem time operacional, então isso também você precisa saber diferenciar para que você adeque aí o teu pitch para que realmente você consiga as respostas, né? Você consiga acionar as pessoas de uma maneira simples e direta. Todos precisam estar no teu radar, até mesmo para que você saiba como comprovar resultado, manter alinhadas as expectativas, porque muitas vezes tem pessoas que não são sponsors direto, mas são, por exemplo, influenciadores. São pessoas que não têm poder de encerrar um contrato, mas que podem influenciar porque usam a ferramenta. E aí tem uma grande diferença também, né? Quem contrata quer, por exemplo, reduzir custo. Quem usa a ferramenta quer mais facilidade no dia a dia. Então perceba que são coisas diferentes. E a gente precisa entender as expectativas para que a gente consiga realmente agregar valor. Saber quais são as pessoas, enfim, que vão participar ali, não só do projeto de implantação, mas quem vai tocar a ferramenta no dia a dia, até para que você vá gerenciando treinamentos, né, vá compartilhando boas práticas. Então isso faz toda a diferença para você ter mais profundidade, né, criar mais relacionamento com quem você precisa de apoio aí para a gestão do projeto. Murilo, entrando num tema interessante que são as métricas, como é que você enxerga a evolução das métricas de CS nos últimos anos, especificamente de CS, né? E quais métricas você considera essencial para medir o sucesso de uma estratégia de retenção? Léo, essa é uma pergunta assim, maravilhosa e, olha, dá para ficar horas aqui falando sobre isso, né? Acho que todo mundo, né, que ou já tem experiência aí de algum tempo na área de CS, que está começando agora, vai usar o feeling de alguma forma para validar a saúde da base. E isso, obviamente, faz parte de um processo de amadurecimento, né? Até para que você entenda o que faz sentido para o teu negócio. No passado, existia um pool de métricas muito maiores do que hoje em dia, né? Na minha visão. A gente cruzava diversos indicadores ali com o intuito de ter um health score, mas isso sempre foi algo um pouco complexo, porque você precisa atribuir peso para as métricas. Então, assim, é difícil, né? É um processo de tentativa e erro e que muitas vezes pode não te levar a lugar nenhum. Então, eu acho que principalmente para soluções SaaS, eu acho que um dos principais indicadores que eu recomendo, né, acompanhar e que eu acompanho aqui é a adoção do produto. Você entender ali, por exemplo, frequência de uso, você entender se esse cliente está consumindo ou não a franquia que ele tem contratado contigo, tempo que ele fica logado por dia, por semana ou por mês, tarefas que esse cliente precisa executar dentro da tua ferramenta, né, que fazem parte da entrega-chave, né, do teu core. Por exemplo, eu tenho uma ferramenta que emite nota fiscal. Eu preciso monitorar se o meu cliente está emitindo a nota fiscal. Porque se ele está acessando o sistema para fazer qualquer outra coisa e não está emitindo a nota fiscal, ele está usando parcialmente a solução e talvez ele não veja o valor, talvez não atenda a expectativa que era de emitir nota fiscal lá na contratação quando ele fechou com o comercial. Com o passar dos anos, essas métricas foram ficando mais simplificadas na minha visão. E aí eu até hoje separo em dois grupos, né? Porque eu acho que a gente tem métricas que a gente olha para a entrega de time, por exemplo, e como o time está interagindo com o cliente, né? Seja um CSAT,
seja touches que esse cliente está executando, que o CS está executando com o cliente no decorrer do mês, seja as reuniões executivas de comprovação de resultado. Então, isso também tem peso para a saúde do cliente, porque isso se refere ao relacionamento empresa-cliente. E tem métricas que a gente vai olhar efetivamente para a adoção, né, que o cliente usa aí no dia a dia. Chamados abertos, saúde financeira, se a gente tem todo o Power Map lá mapeado, isso também é um indicador de sucesso, né? Se eu consigo ter contato executivo ou não com esse cliente, porque veja, um cliente que você tem só contato operacional é um cliente que talvez ocorra algum risco ali, porque você não sabe qual é a visão, por exemplo, da diretoria frente aos resultados que você gera na tua plataforma, né? Então, esse é um indicador que a gente não automatiza, mas que a gente consegue mapear e, de certa maneira, tem algum risco aí para a operação. Hoje, os indicadores principais que eu acompanho, Léo, são churn, expansão e NDR, porque, na minha visão, cada um desses indicadores, ele carrega uma série de outros KPIs embaixo. Então, para que eu evite um cancelamento, um churn, eu preciso manter esse cliente satisfeito. Então, eu tenho uma série de indicadores que vão me dizer se esse cliente está satisfeito ou não. Pesquisas, essas reuniões, touches, próprio uso e adoção da ferramenta. Parte de expansão. Cliente que não está satisfeito não expande, né? Como é que você vende alguma coisa para alguém que não está satisfeito com um serviço, com um produto ou qualquer coisa do gênero? Então, acho que também está na mesma linha, assim, né? A gente está alinhado, entender a expectativa do cliente, você entender quais são os próximos passos do negócio do cliente, vai possibilitar, obviamente, você construir um plano de ação para que você chegue lá. Para que, além de agregar valor, você aos poucos, se você tiver portfólio para isso, obviamente, né? Vá colocando outros produtos na operação e vá expandindo tua participação ali e garantindo melhores resultados para o teu cliente. Obviamente que todos esses indicadores podem, de alguma maneira, compor um tipo de painel ou qualquer um dash que você queira ali monitorar, né? Clientes em risco ou clientes prontos para expandir. E aí você vai entendendo essas peculiaridades com os grupos de clientes, segmento, que isso também vai te dando base para que você vá criando ações para mantê-los satisfeitos. Então perceba que está tudo conectado, né? Desde quando você pensa lá na segmentação, quando você passa pelo fator comunicação, as métricas que você vai mensurar, como você vai reportar, para quem você vai reportar. Então isso faz parte de toda essa jornada aí de entrega de sucesso. O grande X da questão é, o CS precisa tomar decisão baseada em fatos. O feeling serve para balizar os fatos, ou talvez enquanto você está naquele processo de construção, né, dos KPIs ali que vão nortear o teu time. Mas não dá para tomar decisão baseada só no achismo, tá? Acho que esse é um ponto bem importante aqui. Murilo, em sua opinião, qual é o papel do Customer Success na expansão de receita dentro de uma empresa e como o CS pode contribuir para o crescimento sustentável? Zapata, CS, cara, é quem conhece o cliente. Então, qual é a necessidade que ele tem, qual é as expectativas, as limitações que ele tem com relação ao software, integrações e coisas que podem aí, né, ajudar ou atrapalhar o processo. Então, com base nisso, o CS é o homem de confiança, né? É quem precisa impulsionar o negócio do cliente através da solução da sua empresa. E, obviamente, isso vai contribuir também para o crescimento, né, da solução ali que ele defende. Então, entender, acompanhar e reportar as métricas de sucesso para os diferentes stakeholders é o que vai possibilitar identificar os clientes ali que estão prontos para a expansão. Eu até comentei isso agora há pouco, né, que cliente satisfeito não compra nada. E é verdade. Uma das principais tarefas do CS é garantir que o cliente está com as expectativas atendidas e ele está recebendo aquilo que foi acordado lá na venda. O projeto sempre começa no comercial, né? O cliente tem uma necessidade, você tem uma solução e precisa dar match entre essas duas coisas, né? A tua solução precisa resolver aquela dor do cliente e é o CS, obviamente, que vai fazer toda essa monitoria e vai trabalhar com o cliente ali para poder agregar esse valor e aos poucos ir gerando mais expansão. Seja através de novos módulos, seja através de novos produtos, seja expandindo uma franquia que o cliente tem. Hoje em dia, muitas empresas SaaS começam com planos básicos de assinatura das suas soluções e com o tempo elas vão promovendo essa expansão. Até porque tem clientes que preferem algum tipo de POC ou qualquer tipo de contrato menor no início para entender se realmente a promessa, né, da ferramenta vai ser cumprida, para que daí depois esse processo de expansão vá acontecendo conforme as entregas também aconteçam. Basicamente é isso, assim, quem sabe o momento do cliente é o CS e a gente só consegue expandir para cliente que está vendo o valor. Não adianta você fazer uma ação massiva ou querer, né, ofertar para toda a tua base aí determinado produto, 50% da tua base está desengajada e está insatisfeita com a tua solução. Então, acho que uma coisa tem que estar muito bem conectada com a outra e tem que estar no timing correto para que aconteça de uma maneira natural. Muito bom, Murilo. E você vê quantos
assuntos a gente conseguiu trazer aqui nesse bate-papo aqui. E eu queria trazer uma última pergunta para você que fala um pouco do futuro. Como é que você vê a evolução desse papel do Customer Success nos próximos anos, especialmente com esse avanço aí de tecnologia, automação, inteligência artificial, etc. Como você vê isso? Léo, olha, obviamente, né, tecnologia, automação, inteligência artificial estão aí para nos ajudar, né? Principalmente em tarefas que são massivas e que tomam um tempo do CS, mas que efetivamente não mexem o ponteiro, né, no que tange a construir relacionamento com o cliente. O CS, ele precisa ser um estrategista no negócio do cliente, principalmente se a gente está falando de clientes high-touch, às vezes clientes com analista dedicado, né? Então, ele é um CS que vai entender tanto da solução que ele representa, quanto do mercado, quanto do negócio do cliente, né? Porque ele precisa direcionar o cliente, ele precisa, como um consultor, né, sugerir o melhor uso da ferramenta para que o cliente resolva o problema que ele tem, para que o cliente veja resultado no negócio. O CS, para mim, precisa dominar esses pilares e tudo isso vai girar também ao redor do que a gente estava conversando agora há pouco ali de expansão. Porque a partir do momento em que o CS tem esse domínio do negócio do cliente e ele tem tempo para fazer isso, porque as tarefas massivas foram automatizadas, né, ou algum tipo de inteligência artificial está fazendo pelo cliente, ele vai poder focar em reter clientes que estão desengajados e construir planos de ação para que você consiga colocar o cliente no trilho de novo, expandir os clientes que estão no timing correto, que já vem resultado, que precisam ajustar uma franquia, que tem um módulo ali que vai agregar valor para uma nova operação que o cliente vai lançar, e até mesmo novas receitas, indicações, novos negócios que esse cliente possa vir a ter. Então, o CS cada vez mais precisa ser um especialista para que ele realmente consiga agregar valor e até mesmo para que o cliente confie no que aquele CS está dizendo. Que isso também é uma coisa que faz total diferença. O CS tem uma série de ações, né, para executar ali e, obviamente, que quanto mais tempo ele tiver para estar perto do cliente, melhor fica o relacionamento, mais confiança existe, né, e com isso mais espaço para novos negócios, mais espaço para novos projetos envolvendo o CS. Para mim, o relacionamento é um pilar essencial aqui, Léo, e que, obviamente, né, nenhuma tecnologia aí vai substituir. Eu acho que a gente até esqueceu um pouco disso aí durante esse período pandêmico e pós-pandemia, né, até mesmo com esse modelo de trabalho remoto, mas é muito diferente quando você vai visitar um cliente pessoalmente, quando você aperta a mão, quando você olha no olho, né? Eu acho que isso estreita laços ali e vai gerando também uma certa confiança para que você evolua. Resumindo todo esse papo aqui, eu acho que o novo CS precisa ser inteligente para automatizar o que tem baixo valor, para que ele tenha tempo para investir em relacionamento, para que ele tenha tempo de estar perto dos clientes, né? Garantindo eficiência operacional, que até então era uma coisa que a gente também já não estava mais falando sobre e hoje em dia está voltando em voga. Não tem como falar de expansão, de sucesso do cliente sem passar pela eficiência operacional. E também, obviamente, tendo essa postura mais consultiva de sugerir os melhores usos para que o cliente veja os melhores resultados aí através da tua ferramenta. Mantendo esse tipo de postura, alinhando expectativas, comprovando resultados, estando perto do cliente, certamente isso vai alimentar os 3 pilares que eu falei agora há pouco, e vai garantir que realmente o CS coloque tempo naquilo que move o ponteiro, que é estar perto do negócio do cliente, aí, que é estar defendendo os interesses do cliente dentro da empresa. Muito bom, Murilo. Um futuro bem promissor aí para esse mercado de trabalho de CS, né? Murilo, queria muito agradecer a sua participação. Foi riquíssimo essa troca aí, esse universo de CS tão importante para as empresas, né? E antes da gente finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Maravilhoso estar aqui, enfim, tudo que vocês têm feito aí por esse nosso mercado de trabalho, esse podcast é sensacional. E minha mensagem final é, gente, você tem que estar muito conectado com os clientes, com o mercado, né? E acho que realmente está se colocando no papel do teu cliente, né? Porque muitas vezes a gente deixa de lado esse fator humano, né? Ou a gente está muito movido por indicadores, ou a gente está muito, sei lá, isolado, trabalhando de casa. É bom, às vezes, a gente dar a cara no mercado, aí é bom, às vezes, digitar uma operação de um cliente, né? Sair almoçar aí com os teus clientes também para construir relacionamentos mais legítimos, porque eu te garanto que isso vai facilitar muito a tocada do dia a dia à distância, né? A partir do momento em que você cria aí uma conexão legítima, até o teu trabalho fica mais leve, fica muito mais fácil de você fazer a gestão aí e realmente agregar valor aí para a tua empresa e para os seus clientes. Obrigado aí, viu, gente? Foi um prazer falar com vocês. Excelente. E assim encerramos mais um episódio do podcast Customer Lovers. Agradecemos a todos por nos acompanharem.
E fiquem ligados para as próximas temporadas, onde continuaremos a explorar temas relevantes sobre sucesso do cliente, Customer Experience e muito mais. Obrigado, pessoal! Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.